Paz do Senhor, irmãos. Você pode ficar de pé. Para adorar o Senhor nessa manhã. Mais uma vez com o coração grato. Porque o Senhor é bom. Amém? Eu escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois nasci para te adorar, com a minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Declara: eu escolho teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. O Senhor nos chamou aqui mais uma vez
nos concedeu esse momento para que a gente estivesse juntos, numa só voz, adorando ao Pai. Juntos, em uma só voz, dizendo: sim, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. O fato de você estar ligado nessa adoração é uma resposta ao teu Deus, de que você disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Ele tem um propósito para tudo isso, Ele tem um propósito para estarmos juntos, um propósito para adoração. E eu quero dizer para você, eu não sei como está o seu coração nessa manhã. Eu não sei se você passou por momentos difíceis essa semana, nesse dia que apenas começou. Mas eu creio, e sei que você também crê, num Deus que transforma todas as situações. Ele é mestre em pegar uma situação difícil e transformar numa grande bênção. Ele é mestre em pegar essa experiência difícil que você está passando e transformar numa ferramenta poderosa para atrair pessoas para o reino com seu testemunho e para ajudar pessoas que estão no fundo do poço, passando pelo mesmo. Nunca em vão. O Senhor nos chamou para um propósito divino. É muito, muito, muito maior do que aquilo que a gente pode sonhar, imaginar. Esse Deus que a gente serve é um Deus infinito, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo em todo o tempo. Sabe tudo sobre você, sobre mim. E com certeza, por causa de uma alma perdida, Ele move os céus e a terra. Por causa daquela ovelha que se perdeu, Ele vai atrás, Ele deixa as que estão sãs para ir atrás daquela alma perdida, daquela ovelha perdida. Assim como Ele foi atrás de mim, assim como Ele foi atrás de você. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. A tua experiência é poderosa para atrair pessoas para o reino. Esse eis-me aqui que você disse, estando aqui, estando ligado, esse sim que você disse, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Creia nisso. Nada acontece por um acaso. Se o seu momento é difícil, louve. Se as suas dores são insuportáveis, louve. Se você está passando por momentos difíceis, se você está debaixo de uma nuvem negra que parece que não sai, adore. O Senhor quer te levar a águas profundas. Coloca o teu coração, como eu costumo dizer, de joelhos na presença dEle agora. O Senhor vai ministrar sobre a tua vida, Ele vai fortalecer você. Ele te trouxe aqui por uma razão muito maior do que a gente pode imaginar. Amém, igreja? Amém?
Deus bom, Deus poderoso, glórias a Ti. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém?
E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Estou até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo rico privilégio de estarmos na tua presença nesse momento. Pedimos, Senhor, a tua direção, ó Pai, a direção do Espírito Santo de Deus, sobre tudo que for ministrado aqui esta manhã. Que seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. E que todo levante do inimigo nós repreendemos em nome de Jesus. E toda distração, tudo aquilo que vem querer atrapalhar, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus. Vem, Senhor, com a tua palavra e edifica cada um de nós para o louvor da sua glória. Amém. Irmãos, nessa manhã, nós estamos reunidos aqui numa manhã de consagração. Numa manhã em que a gente nos colocamos na presença de Deus por 24 horas em oração. E isso me traz à memória, um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que falou assim para mim, que quando você marca um horário para orar, para falar com Deus, eu creio que Deus, ele chega antes de nós e nos espera. Porque a gente vai naquele horário para falar com Deus, para falar com o Pai. E nessas 24 horas que nós tiramos de oração, de consagração a Deus, cada um da sua maneira, jejuando, orando, eu creio que Deus, ele esperou cada minuto, cada meia hora, para falar com cada um que se dispôs a estar naquele momento, naquele horário, para falar com Deus. Isso eu creio que é maravilhoso, alegra o coração de Deus, porque é como se você estivesse marcando um horário com Deus. Marcando um momento, um horário para estar falando com o Pai. O Pai, ele está ali a todo momento, ele está conosco a todo momento, mas imagine na sua mente o privilégio de você chegar, você tirar aquele momento, aquela meia hora para falar com o Pai, para interceder por alguém, pelo nosso país, pelas nações, e o Senhor já está te esperando. Já está ali te esperando para aquela meia hora de conversa, para aquela meia hora de oração, de falar com Deus, e Ele te ouvir, e dar ordem aos seus anjos para te enviar essa bênção, para te enviar a resposta do que você clamou a Ele. E foram 24 horas, serão 24 horas de oração de várias pessoas intercedendo pelos mesmos motivos.
Imagine a bênção que o Senhor está para derramar sobre as nações. Eu quero trazer para nós nessa manhã de consagração um tema que eu digo assim, que andando com Deus. E é uma frase assim bem ouvida, bem interessante, porque muitas pessoas, quando você para conversar, muitas pessoas dizem assim: olha, eu ando com Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu ando com Deus, eu falo com Deus todos os dias. Mas, irmãos, há uma grande diferença entre você andar com Deus, você falar com Deus e você estar na presença de Deus. A gente vê que na criação de todas as coisas lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Adão, ele tinha o privilégio de toda a virada de tarde, todos os dias, andar com Deus. Diz a palavra que Deus vinha todo virado de tarde, toda a tarde, e caminhava no paraíso com a sua criação. Irmãos, tente imaginar Deus, o privilégio de Adão, passear por tudo aquilo que Deus criou, conversando, Deus mostrando as maravilhas para Adão. É o andar com Deus. E o andar com Deus, irmãos, ele traz para nós, nos proporciona inúmeras bênçãos. Porque quando nós declaramos, eu estou com Deus, eu ando com Deus, é você receber o melhor de Deus. É você receber aquilo que Deus tem preparado para nós, do seu melhor, o seu melhor banquete. Quando nós estamos para receber uma visita em nossa casa, nós limpamos a nossa casa, preparamos o melhor alimento, preparamos a nossa melhor roupa para receber aquela visita. Nós preparamos o melhor. E assim é Deus, quando você marca um horário para estar com Ele, Deus, eu quero orar às 4 horas da manhã, todos os dias com o Senhor, às 4 horas da manhã, Deus vai estar ali te preparando com o melhor que Ele tem para te oferecer. E muitas pessoas falam que andam com Deus, mas não tem Deus no coração. Tem Deus através de palavras, da boca para fora, mas não no coração. E nós precisamos ter isso em nosso coração, porque, irmãos, independente da circunstância que passamos, das circunstâncias que atravessamos no momento, o mais importante agora é estar com Deus. Sabe? É permanecer na presença de Deus. Não sair da sua presença em momento algum. Como esse louvor que nós cantamos aqui agora há pouco, eu estava meditando na letra desse louvor. Irmãos, às vezes as ondas, elas estão maiores do que nós imaginamos. Muito maiores. Tem pessoas que estão passando em crises maiores do que até que a gente imagina que seja. Mas, irmãos, quando a gente olha para o alto, olha para o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, Ele nos faz andar sobre as águas. As ondas, elas vão ter que diminuir, porque é a ordem dele, Ele dá a ordem, e as ondas têm que diminuir, e Ele vai fazer com que nós andamos por cima das águas. Isso é que o Senhor tem de bom para nós, o seu melhor para nós. Ele faz com que você ande, independente da crise, independente do momento, Ele faz com que você ande por cima das águas. É tão maravilhoso quando você... Eu já falei isso aqui, às vezes a gente está numa crise tão grande, como a Márcia declarou, que parece que a gente não consegue nem louvar ao Senhor. A gente não consegue nem orar a Deus. A gente vem para o culto e fala: Pai, eu estou na Tua presença, eu quero Te buscar, eu quero andar na Tua presença, mas eu estou passando por isso. Eu não consigo nem louvar-Te, Senhor. O Espírito Santo, Ele vem com gemidos inexprimíveis. Pega nossas lágrimas e leva até o Pai. E o Pai nos abençoa. O Pai derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Irmãos, eu posso dizer para vocês, Deus, Ele volta a colocar em nossos lábios um sorriso, uma alegria que somente Ele pode colocar em mais ninguém. Independente do que você esteja passando, Deus faz com que no momento que você está passando, da crise que você estiver passando, Ele colocar um sorriso nos seus lábios. Ele arrancar toda a tristeza e fazer com que a alegria venha. É a palavra dele, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Só que nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos pegar o que é palavra de Deus, não palavra do homem, mas o que é palavra de Deus, e falar: isso eu quero para mim. Isso eu quero declarar sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre os meus entes queridos. E a bênção do Senhor, ela vem. Eu fico imaginando, né, andando com Deus. Abra comigo lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Versículo 23. Uma grande declaração do que é andar com Deus. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Irmãos, imagine, eu acho que a gente não consegue imaginar, né? O privilégio desse homem está na palavra de Deus, e andou todos os anos da sua vida com Deus. Todos os anos da sua vida ele temeu ao Senhor, e aonde ele ia, ele declarava o Senhor. E isso está lá em Gênesis, no começo de todas as coisas. Não está aqui no Novo Testamento, está lá no começo. E lá no começo, Enoque já tinha o temor do Senhor, porque ele já tinha ouvido o que o Senhor já tinha feito. E imagine nós, nos dias de hoje, o que Deus tem feito nos dias de hoje. Nós possamos declarar: Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Ele abre o mar, e se ele não abrir o mar, ele vai fazer você andar por cima. Caminhando por cima, porque é isso que ele tem para nós. Deus, ele é maravilhoso. E que nós possamos fazer como Enoque, andar com Deus e sermos levados para Deus como Enoque. Enoque, como diz a palavra, ele não viu a morte. Ele não passou pela morte. Para si, Deus o tomou. Deus levou para si. E a gente vê que no ministério de Jesus, quando ele começou o seu ministério terreno aqui nessa terra, ele chamou para si 12 homens. Para, através desses 12 homens, ensinar para eles, discipulá-los com a palavra de Deus. E esses 12 homens, eles andavam com Jesus para onde Jesus ia. Teve alguns que falaram assim: Senhor, deixe-me me despedir dos meus entes queridos, dos meus pais, da minha fazenda. Jesus falou: olha, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Siga-me. Teve alguns que Jesus chamou e no mesmo instante a pessoa largou tudo o que estava fazendo para seguir a Jesus, para andar com Jesus. Em algum momento eles questionaram Jesus: Senhor, nós abandonamos tudo para andar contigo. O que será de nós? Jesus fala: olha, permaneça nos meus caminhos. Anda comigo. Jesus, ele deu, em determinado momento, ele deu autoridade, irmãos, para esses discípulos, para expelirem demônios, curar pessoas enfermas. Sabe, o andar com Deus, ele nos proporciona isso, de você ter uma autoridade de Deus, para quando você orar, impor as mãos, interceder por alguém, você ser um canal de bênção e aquelas pessoas serem curadas. Independente da situação. Só que nós precisamos ter isso aqui, ó, no nosso coração. O nosso coração precisa estar cheio de Deus. Por isso, quando em uma ministração que eu trouxe aqui há alguns tempos atrás, eu falei do livro de Salmos, que a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus: sonda o nosso coração. Todos os dias. E se houver algo de ruim, algo de mal, Senhor, arranca e encha com a sua presença. E esses discípulos, eles foram todos, eles andaram com Jesus Cristo, eles aprenderam muitas coisas e foram, irmãos, transformados pela palavra de Deus. Porque aonde Jesus passava, Jesus parava. Diante daquela multidão que o acompanhava, Jesus Cristo, ele ministrava o reino de Deus. A gente viu uma multidão andando com Jesus, mas uma multidão que não estava com Jesus. Mas os discípulos, eles estavam, eles andavam com Jesus.
E eles foram aprendendo e foram transformados ao andar com Jesus. E nós também somos transformados quando andamos com Deus. Mas a partir do momento em que nós declaramos: Senhor, o meu coração é teu, a minha vontade é sua, os meus pensamentos, os meus desejos são seus. Aí nós somos transformados, porque nós damos a autoridade para Deus transformar a nossa vida. Porque se eu quero andar com Deus, eu não posso andar com Deus do mesmo jeito que eu era. Como eu era quando eu me converti. Se eu quero andar com Deus hoje, eu tenho que deixar Ele transformar a minha vida. Eu tenho que deixar Ele moldar o meu caráter. Eu tenho que deixar Ele moldar as minhas vontades. A gente vê que Pedro, ele era uma pessoa bem sanguínea, né? Qualquer coisinha já puxava a espada. Mas ele foi transformado por Deus. Ele foi transformado por Jesus num arrependimento tão grande quando ele vê que ele nega Jesus Cristo, que o galo canta. Ele se arrepende e ali há uma transformação, ali há um arrependimento tão grande que ele é moldado conforme a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos ser moldados conforme a vontade de Deus. E no versículo 27, quando nós lemos naquele texto de Lucas, capítulo 24, ele diz assim, ó: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A gente vê que ali no caminho de Emaús, quando Jesus encontra com esses dois discípulos, eles começam a conversar, Jesus começa a declarar para ele a sua vida dentro das Escrituras. Eles estavam ali naquele caminho de Emaús, andando com Jesus Cristo, mas não reconheceram que era o próprio Cristo. E a gente vê que quando a gente se entrega ao Senhor, a palavra de Deus nos transforma. Nós começamos a ler e a estudar a palavra de Deus, e aquilo começa a transformar a nossa vida, porque ela é o poder de Deus em nós. Como diz a palavra de Deus, ela vai até na divisão do corpo, da alma e do espírito. E ela transforma a nossa vida. Só que nós precisamos estudar e ler a palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus. E a gente vê que nesse versículo 27 ele fala, olha, que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então que toda a palavra de Deus falava de Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo. É um privilégio andarmos com Deus, irmãos. É um privilégio andarmos com Jesus, porque nós somos transformados através da palavra de Deus. Seja num versículo, seja um louvor que tenha uma parte da palavra de Deus, nós somos transformados. Não tem para onde a gente fugir ou para a gente ir, se não for estar na presença de Deus. Se não for andar com Jesus Cristo. E Ele é que nos ensina. Se você tem ou tirou esse momento de oração e você orou e buscou o Senhor de madrugada ou ainda está orando nesse dia, ore em cima da palavra de Deus. Isso nos fortalece. Quando você tira um momento de oração e você declara a palavra de Deus, você pega um versículo e declara aquele versículo e toma posse daquele versículo, esse versículo, essa palavra de Deus, ela invade o seu coração, ela invade aonde você está, o ambiente que você está, porque é o reino de Deus que você está declarando. Não é apenas uma leitura por ler, de abrir a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, já li a minha leitura de hoje, acabou. Não. É você reconhecer quem que é o Senhor. É você reconhecer quem que cuida de você. É você reconhecer quem que provê todas as coisas na sua vida. Irmãos, tem pessoas nos dias de hoje que estão passeando, estão andando por pastos secos, gramas secas, até mesmo por terra seca, e conhecem a palavra de Deus, mas não querem se dobrar ao poder de Deus.
não querem voltar a andar com Deus. Porque, irmãos, quando nós andamos com Deus, nós andamos lado a lado com Deus. Esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam andando lado a lado com Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, elas escolhem outros caminhos para andar. Elas escolhem se distanciar do caminho do Senhor. Elas escolhem sair de perto do Senhor. E a gente vê que andando com o Senhor, Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos leva a águas tranquilas. Ele não deixa faltar nada. E quando nos afastamos, quando saímos de perto, nós perdemos esse privilégio. Nós perdemos essa riqueza de estar ao lado do Senhor. A gente vê isso em toda a Escritura, em toda a Bíblia. A gente vê pessoas que, chamadas por Deus, vão para outros caminhos e a gente vê o que acontece. A gente vê, a gente começa, só trazendo a memória, a gente vê Jonas, por exemplo. Deus o chama para abençoar uma nação. E porque ser uma nação pecaminosa, ser uma nação que maltratava os profetas, Jonas preferiu fugir, mas Deus o trouxe novamente. Deus o usou naquela nação para que aquela nação fosse salva. Então, irmãos, não saia da presença do Pai. Não saia da presença de Deus. Permaneça firme. Independente do tamanho das ondas que estiver passando. Permaneça firme. Pegue a palavra de Deus e tome posse. Antes da gente tirar esse tempo de recesso, de fase emergencial, na minha última ministração que eu trouxe aqui na igreja, se não me engano, numa quinta-feira, irmão, eu falei que eu estava desempregado. Eu falei para toda a igreja que eu estava desempregado. Mas, naquele momento de crise, naquele momento em que as contas chegavam, eu falei, Senhor, eu vou descansar em Ti. Vou descansar nas Suas promessas. E descansei, irmãos. Eu fiquei 30 dias desempregado. E Deus abriu as portas novamente. No momento, irmãos, olha que bênção de Deus. No momento de uma fase emergencial em que a cidade estava passando, o Brasil está passando, algumas nações estão passando, Deus, Ele abre as portas. Eu conversando com minha esposa essa semana, eu digo assim, eu posso declarar com todas as letras, Deus, Ele não abre as portas, Ele escancara as portas. Desde que nós andemos com Ele, Ele te abençoa, Ele derrama a bênção de uma maneira que você fala, isso jamais aconteceu na minha vida. Jamais. Às vezes a gente declara, eu recebi uma bênção aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, você receber 5, 6 oportunidades de emprego, é só Deus que pode dar. O homem não pode dar, mas Deus pode te dar essa oportunidade. Deus pode, como eu acabei de falar, colocar um sorriso nos seus lábios onde havia choro, onde havia desespero, porque as contas vêm. Mas Deus, Ele é na sua vida, Deus, Ele é maior. E as portas se escancaram de uma forma que você fala, Deus, obrigado. De uma forma onde você se levanta de manhã cedo e para você sair para trabalhar, você só agradece, porque você tem um coração grato, cheio de gratidão a Deus. Porque você não está sendo grato pela oportunidade de emprego de você estar trabalhando, você está sendo grato pelo que Deus é na sua vida. Pelo que Ele tem feito na sua vida, pelos livramentos, pela cura, sabe, de você orar por um ente querido seu, e aquele ente querido seu, a quilômetros de distância, 600 quilômetros de distância, Deus derramar a bênção e você louvar pela vida desse ente querido, irmãos. Isso é andar com Deus, você desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Não é você simplesmente receber, como na palavra de Deus, a gente vê pessoas que pedem uma bênção de Deus, mas se alimentam das migalhas. Deus, Ele não tem migalhas para nos dar, Ele tem bênçãos tremendas para nos dar. Tremendas. Não podemos viver de migalhas, mas sim de bênçãos prontas, preparadas de Deus
para a sua e para a nossa vida, para a nossa família, para nossos conhecidos. E a gente vê que no caminho de Emaús ali, aqueles discípulos, eles foram instruídos pela palavra de Deus. Eu chego a declarar, e eu gosto de falar isso quando eu leio esse versículo do caminho de Emaús, e Jesus Cristo deu praticamente para eles uma aula de escola bíblica, começando de Moisés e todos os profetas e toda a Escritura. Deus ensinou para eles. Quando a gente anda com Deus, nós tomamos posse da palavra de Deus. No segundo ponto, quando a gente anda com Deus, nós recebemos cura. Nós somos transformados pela palavra de Deus e a gente recebe cura. No versículo 31 ele declara assim, os discípulos declararam assim, e abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Irmãos, quando a gente anda na presença de Deus, nós somos curados pela palavra de Deus. Porque a gente abre o nosso coração para Deus. Nós somos curados de toda depressão, toda raiz de amargura, toda falta de perdão, toda cegueira espiritual. Nós somos curados de tudo isso. Eu já preguei, já dei testemunho aqui na igreja para os irmãos do que o Senhor tem feito na minha vida por falta de perdão. Quanto peso a gente carrega, irmãos, por não liberar perdão. Quanto peso a gente carrega nas nossas costas por não liberar perdão. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que Jesus Cristo, ele fala, olha, Pedro argumenta para Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus responde para ele, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Através dessa palavra de você perdoar o seu irmão, eu fui transformado nessa questão de perdão. Conheço pessoas que foi trabalhado também pela questão de perdão, por raiz de amargura, por falta de amor por um ente querido. E que através da palavra de Deus eles foram curados. Eles foram transformados pela palavra de Deus. E o andar com Deus, ele nos traz cura para o nosso coração. Ele traz cura para a nossa vida, ele traz cura para o nosso lar. Ele traz cura para onde você estiver, onde você declarar a palavra de Deus. Mas nós precisamos tomar posse da palavra. Não declarar aos 4 ventos, mas declarar com autoridade. Porque assim como Jesus Cristo deu autoridade para os discípulos, Ele dá autoridade para nós. Às vezes você passa por lutas, angústias no seu local de trabalho. Chegue lá e declara a palavra de Deus com autoridade. Chegue lá, repreende toda a armação do inimigo. Declara a bênção naquele lugar. Declara gratidão a Deus por você estar trabalhando. Que muitos hoje não têm uma porta de emprego. Não estão trabalhando. Não conseguem nem levantar de uma cama. Mas nós que temos esse privilégio, declara a palavra de Deus. Declara a cura. Sabe, declara a libertação. O andar com Deus nos proporciona isso. E para encerrar, versículo 32, ele fala assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. O andar com Deus, irmãos, ele queima o nosso coração. Ele faz arder em nosso coração um amor para com Deus. Obrigado, meu querido. Ele faz com que o seu coração se incendeie pela palavra, se incendeie pelo amor de Deus para com todos. Sabe, não só naquele momento quando você recebe uma bênção, mas naquele momento quando você está angustiado, que você recebe de alguém um pedido de oração, e você fala assim, Deus, eu estou triste, eu estou angustiado, mas eu vou me colocar na posição de soldado, e vou orar por essa pessoa, vou interceder por esse ente querido, vou interceder por essa pessoa que eu nem conheço, Senhor, que está sendo hospitalizado agora.
E você começa a orar e o seu coração começa a queimar. O seu coração começa a arder porque Deus está transformando a sua vida. Deus está fazendo com que você seja um canal de bênção naquele momento para alguém, para algum necessitado. O seu coração começa a arder, o seu coração começa a queimar. Irmãos, eu declaro que o nosso coração possa queimar mesmo por amor à obra de Deus. Sabe, que a gente possa ser apaixonado por esse Deus, irmãos, que nos coloca de pé todos os dias. E faz com que você respire, tenha fôlego de vida que muitos hoje não têm. Muitos hoje estão, sabe, passando por lutas para poder ter esse ar que nós respiramos. Sabe, que nós possamos, irmãos, deixar tudo aquilo que causa peso em nossa vida. E pedir a cura do Senhor através da palavra. Pedir ao Senhor que nosso coração arda pela palavra, arda por amor ao próximo. Assim como Ele nos amou. Assim como Jesus Cristo passou por uma angústia muito grande. Ali no Getsêmani. Mas foi por amor de cada um de nós. Chegou ao ponto de suar sangue, mas por cada um de nós. Porque Ele sabia, irmãos, que valia a pena morrer por cada um de nós. Porque sabia que um dia nós estaríamos reunidos, no momento de consagração, tirando 24 horas, para orar ao Pai, para estar com o Pai, para estar na presença do Pai. E que isso alegre o nosso coração mesmo, saber que, Deus, em tal horário, quero orar ao Senhor. E você chegar naquele horário e saber que Deus já está te esperando. Deus já está te aguardando. Um sorriso para orar e falar contigo. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Pai, é tão bom saber que o Senhor cuida de nós. O Senhor trabalha em nossas vidas, o Senhor transforma nossas vidas conforme a Tua vontade. Que nós possamos, cada um de nós, aqui presentes, os que estão em casa, abrir, Senhor, o coração a Ti, deixar ser transformado, deixar ser trabalhado pelo Senhor, ó Pai. Para que a gente possa ver quão grandes maravilhas o Senhor tem para nós. Às vezes, Senhor, nós passamos por circunstâncias tão difíceis que a gente não consegue nem orar ao Senhor. Mas que nós possamos fazer como a mãe de Samuel. Dada como se ela tivesse embriagada naquele momento do dia, mas ela orava ao Senhor naquele momento, Pai. E o Senhor, através daquela oração, o Senhor, através da mãe de Samuel, o Senhor trouxe um grande profeta, Pai. Conhecido na palavra de Deus, que fez grandes coisas. Que até mesmo no dia da sua morte, através do poder do Senhor sobre a vida dele, ressuscitava pessoas. Deus, que cada um de nós, mesmo com gemidos inexprimíveis, ó Pai, possamos orar ao Senhor. Possamos andar contigo, ó Pai, sermos transformados de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, Pai, sobrenatural. E que nosso coração venha, Senhor, a arder e incendiar por amor à Sua obra, Pai. E cada um, Senhor meu Deus, que está nos ouvindo essa mensagem, seja, Senhor, compactado, seja impactado pela Sua palavra e de uma maneira, Senhor, que eles se apaixonem pela Sua obra, Pai. Se apaixonem por esse Deus maravilhoso, por esse Deus tremendo, ó Pai. Que tem nos dado fôlego de vida, Senhor. Que tem nos colocado de pé, tem dado oportunidades que somente o Senhor pode dar. A gente pode ter o melhor currículo do mundo, ó Pai. Mas a oportunidade vem do Senhor. Somente do Senhor, Pai. De ninguém mais. Deus, eu te peço, Deus, pela cura. Pai, que cada lar aqui esta manhã, Senhor, seja invadido pela Sua cura. Cura de depressão, cura de angústias,
pela cura de raiz de amargura, de falta de perdão. Pai, que vidas sejam transformadas, ó Pai, de uma maneira poderosa, através do poder da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, derrama, Pai, da Sua bênção sobre o Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, para a gente estar encerrando. Pai, eu quero te agradecer por esse rico privilégio de poder estar aqui esta manhã e ouvir a Tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue a ministrar em cada um desses corações, no meu coração, nos corações dos irmãos, das vidas que estão nos seus lares nessa manhã, ouvindo essa mensagem. Que o coração deles seja, Pai, incendiados pela Tua palavra, Pai. Sejam transformados pela Tua palavra. E derrama, Pai, ricas bênçãos sem medida sobre essas vidas, ó Pai, para o louvor da Sua glória, Pai. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja todo o decorrer desse dia sobre as suas famílias, esses familiares que aqui estão, Pai. E os familiares que estão em casa. E que à noite, né, Pai, nós possamos estar aqui às 18 horas, um horário marcado para estar, Senhor, te louvando, te adorando, ó Pai, em nome de Jesus. E Pai, que nós possamos andar contigo em todo momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Não se esqueça que hoje tem a Santa Ceia, que nós possamos estar aqui essa noite e receber o melhor do Pai nesse momento de Santa Ceia. Amém? Deus abençoe e tenham todos um ótimo domingo.